Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Uma das melhores práticas para aumentar a potência de um equipamento é colocar os MOSFETs em paralelo. Nesse tutorial vou fazer uma abordagem rápida, leve e rasteira sobre os cuidados ao colocar MOSFETs em paralelo. Vamos lá? Existem duas principais aplicações para o uso do MOSFET em paralelo, em fontes lineares e fontes chaveadas, aquelas que operam com o chaveamento PWM do MOSFET. Esse tutorial vai ser direcionado para as aplicações em fontes chaveadas. O circuito da figura mostra 3 MOSFETs em paralelo num circuito de meia ponte, 3 ligados na alimentação positiva e 3 para o terra. Nesse circuito, a corrente drenada pela bobina é dividida entre os 3 MOSFETs. Assim, cada MOSFET vai operar com uma corrente menor. Todo mundo deseja que as correntes se dividam igualmente em cada um dos MOSFETs, mas na prática não é isso que acontece. A corrente em cada um dos MOSFETs vai depender de vários fatores, alguns internos ao MOSFET e outros externos. As variações internas dos MOSFETs são variações contidas no datasheet. Muitos dos parâmetros são apresentados com uma gama de variação entre um valor mínimo e um valor máximo. Esse tipo de variação é chamado de espalhamento. Então podemos considerar que não existem 2 componentes exatamente iguais. Existem 3 espalhamentos de parâmetros que influenciam o comportamento dos MOSFETs em paralelo: a tensão VGS de threshold, a resistência dreno source de ligado e os parâmetros dinâmicos das entradas, a carga necessária para ligar o MOSFET e a capacitância equivalente do gate source. Infelizmente, o espalhamento é impossível de controlar durante a fabricação. Então, temos que minimizar as suas influências no circuito paralelo. Vou começar mostrando a influência da resistência de ligado no paralelo. Esse é um dos parâmetros que tem a menor influência na variação das correntes. Quando o MOSFET está ligado, você deve imaginar o MOSFET como simples resistências de baixo valor. Nesse caso, 3 resistências em paralelo. Nesse caso, o MOSFET com a menor resistência de ligado vai drenar mais corrente. Isso faz com que esse MOSFET esquente mais do que os outros. Mas então acontece algo surpreendente. A resistência de ligado tem o coeficiente de variação de temperatura positivo. Com o aquecimento, a resistência aumenta, diminuindo a corrente, e a temperatura baixa num passe de mágica. Por isso que o espalhamento desse parâmetro é o que menos atrapalha. Já os parâmetros dinâmicos da entrada, isso é a carga necessária para ligar o MOSFET, a corrente de gate necessária para carregar as capacitâncias equivalentes do gate source, tem uma influência maior no circuito dos MOSFETs em paralelo. O segredo para diminuir a influência do capacitor de gate é dividir a corrente de carga colocando uma resistência de maior valor na entrada e insere com cada gate uma resistência de pequeno valor. Com isso, as correntes serão equalizadas e os transistores ligarão em sincronismo. O parâmetro que merece mais atenção é o espalhamento da tensão de threshold. Veja o exemplo da figura. Nesse caso, o MOSFET M1 tem a menor tensão de threshold, então ele irá ligar primeiro e será o último a desligar. Com isso, ele vai drenar mais corrente do que os outros MOSFETs e vai dissipar mais potência, esquentando mais do que os outros. Mas, felizmente, esse é um parâmetro que varia pouco entre um componente e outro. E as resistências de equalização também ajudam. Além dos fatores internos, os fatores externos têm grande influência no equilíbrio das correntes. A fiação, o desenho das trilhas e até componentes nas proximidades podem influir no equilíbrio das correntes. No circuito da figura, as influências externas estão modeladas pelos indutores e resistências parasitas L1, L2 e L3, R1, R2 e R3, que são componentes que fazem parte do circuito de alimentação. É por ali que as maiores correntes vão fluir. No circuito fica bem claro que as indutâncias e resistências parasitas alteram a polarização do gate, alterando o equilíbrio das correntes. Então é importante que a fiação seja dividida igualmente entre os MOSFETs. Esse efeito é muito importante em altas frequências, como nas fontes chaveadas que usam PWM, mas em baixas frequências a influência é menor. Você viu nesse tutorial um apanhado dos fatores que influenciam o paralelo dos MOSFETs, mas observando os detalhes descritos aqui, a ligação do MOSFET em paralelo é muito fácil de fazer, bem mais fácil do que o paralelo dos transistores de junção. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com.
Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!